Dia, a paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso cafezinho com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra minha vida toda, minha casa, minha família, tudo que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração. Começando aqui o nosso catecismo da Igreja Católica, como a gente sempre faz todos os dias, essa bênção, essa graça. Nós, caminhando com o Antigo Testamento, conforme o índice analítico, nós vamos ver hoje o Antigo Testamento e o mistério da Trindade. O parágrafo é 237. A Trindade é um mistério de fé, num sentido estrito, um dos mistérios escondidos em Deus que não pode ser conhecido se não forem revelados do alto. Sem dúvida, Deus deixou vestígios do seu trinitário em sua obra de criação, em sua revelação ao longo do Antigo Testamento. Mas a intimidade de seu ser como Santíssima Trindade constitui um mistério inacessível à pura razão e até mesmo à fé de Israel antes da encarnação do Filho de Deus e da missão do Espírito Santo. Então, queridos irmãos, em nome do Pai, o Filho e do Espírito Santo, ide batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso Senhor Jesus, ele diz essas palavras em Mateus 28:19, depois nós vamos ver essas palavras, e nós estamos diante do mistério da Santíssima Trindade, que é o Pai está no Filho, que é o Filho nosso Senhor Jesus que está no Pai. Tudo que o Filho faz, eis o meu Filho amado, ouçam, Então nosso Deus dá uma ordem ali para que nós ouçamos Jesus, e Jesus fala que ele está no Pai, o Pai está nele, e o que ele revelaria o Pai. Então assim, e o mistério, diante do mover do Espírito Santo, eu vou, mas vos deixo o meu paráclito, o meu Espírito Santo, para que vos oriente, para que direcione o seu coração. E nós vemos que o Espírito Santo também, cada um é um, mas os três são um só. Esse é o mistério da Santíssima Trindade. Temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três separados, mas em um só Deus, um só mover, um só coração, um só sentido, um só agir, porque todos eles têm a mesma unidade. Então, querido irmão, com esse agir, nosso Senhor nos pede que nós sejamos obedientes à sua voz. E diante da obediência da voz do nosso Senhor Jesus, que é o Filho, ele diz para nós lá em Mateus 28:19: E depois ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar tudo o que eu vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Com essas palavras, meu irmão, nós não temos dúvida. O parágrafo 232 e o parágrafo 234 vai nos dar uma finalização, que é um pouquinho antes. Ele está falando sobre o Pai. Os cristãos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O parágrafo 234. Toda a história da salvação não é senão a história da via e dos meios pelos quais o Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo, se revela, reconcilia consigo e une a si os homens que se afastam do pecado. Com esse ensinamento, nós finalizamos aqui hoje nosso Café com Jesus, rezando a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que estás no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom, até eu meio que me engasguei aqui no Pai Nosso,
Porque na hora que eu estava rezando o Pai Nosso, me veio aquela frase que Jesus disse para Pedro: ninguém pode dizer isso que você falou, a não ser movido pelo Espírito Santo. Que ele reconhece Jesus como sendo o Filho de Deus. Então, queridos irmãos, que com esse agir, o agir do Espírito Santo, que a gente possa deixar ser movido o nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe e um grande abraço.